definição. O esquema é uma maneira de você olhar o mundo, o sujeito, os outros e a si mesmo. Ponto. Os esquemas, eles podem ser positivos ou negativos. No caso de talentos e forças de caráter, são esquemas positivos, porque é uma forma mais ou menos cronificada de você olhar o outro e o mundo e, né, a sua atuação na vida. Então, por exemplo, tem gente que tem inteligência social. Vamos usar aqui a pergunta do Gaspa. Então, ele tem esse esquema positivo. Ele normalmente se relaciona bem com os outros, ok? Então, esse é um esquema positivo. Quando o Jeffrey Young, ele vai falar sobre esquemas, ele vai falar sobre esquemas desadaptativos remotos. Esquemas, porque são modos cronificados de olhar a si mesmo, o mundo e o outro, olhar todas as coisas, a realidade, né, de uma forma ampla. Remotos, porque são antigos. E desadaptativos, por que, Vivian? Por que esse nome, desadaptativos? Porque em algum momento da existência da criança foi adaptativo. Protegeu a criança de algum modo para poder existir. Verônica, inventei um nome, tá? Verônica, com 3 anos de idade, tinha um pai absolutamente frio. E Verônica nasceu com uma necessidade muito grande de afeto. Ela tinha uma mãe fria e um pai também muito frio. E ela tem a memória. Olha, eu incluindo memória aqui, né? Para puxar o assunto. A memória, porque já com 3 para 4 anos, ela tem a memória de quando o pai estava com o jornalzão. Lembram do jornal grande? Ó, porque a Verônica hoje tem 50 anos. E tem aquele jornalzão, não tinha um jornal grande? Ela batia toque, toque, toque no jornal pedindo afeto do pai, né? Atenção do pai, o amor do pai, porque amor é atenção, né? Então, toque, 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 pedia lá o amor do pai. O pai falava, não me enche o saco, garota. A Verônica botava o seu galho dentro e ia para o canto da sala, muito triste, se sentindo desamparada. E falou, é verdade, eu sou um nada, é verdade. Ó, e aí os pensamentos já vão, porque criança pensa, né, gente? Criança constrói pensamento, criança sente, tem gente que acha que não. Mas a criança tá ali, na construção das suas memórias autobiográficas, né? Então, isso era uma memória autobiográfica quando ela me contava isso. Então, ela me dizia que esse pai, ele nunca deu afeto. O que ela precisou fazer? Quais eram os esquemas dela, Vivian? Inibição emocional, defectividade e privação emocional. Quando ela fala, preciso botar o meu galho dentro, não posso mais mostrar o meu afeto para ninguém. Aí, autossacrifício. Qual era a forma dela mostrar amor? Fazendo coisas para os outros. Por quê? Ela falou assim, ó, dentro da cabecinha dela de 3, 4 anos de idade. Vou limpar o sapato dele. Quem sabe assim ele gosta de mim. Dessa forma, ela foi entendendo. Aí ele dava um pouco de atenção para ela, uma migalha de atenção. Dessa forma, ela foi entendendo e construindo que ela precisava fazer coisas para os outros para ser olhada. Ela não conseguia dizer eu te amo para as pessoas, vem cá, minha querida, que eu amo você, vem cá. Não, ela só mostrava, então ela era inibida emocionalmente, tinha privação emocional, então inibida emocionalmente, não conseguia falar, eu te amo, Vivian, você é uma lindeza. Não, ela não conseguia dizer isso, mas ela dizia para você, Vivian, poderia dizer, né? O que eu posso fazer para você? Você quer um café? Você quer que eu passe tua roupa? Você quer que... Então ela era sobrecarregada. E carregava o mundo nas costas porque ela se entendia não merecedora de afeto. Porque aquele esquema, aquele modo que a protegeu, quiçá de uma surra do pai, que foi enfiar o galho dentro, se permanecer na sua insignificância, foi cronificado. Ela entendeu que era dessa forma que ela deveria se comportar para ser aceita de algum modo.
Vocês compreenderam a definição de esquema assim, dessa forma? Entender assim no prático, preto e branco. O que eu faço? Mas essa é a minha função, você não sabe não, que é no preto, no branco, é no prático. Você veio aqui para isso, inclusive. Aliás, você só tá aqui para isso, porque a gente não vai ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, a gente vai falar no prático. Vamos lá no prático. E usando, obviamente, a ciência e a teoria. No prático, não é só nesse sentido, né? A gente está utilizando as descobertas científicas para praticar. É assim. O sujeito tem muito mal-estar quando ele sente ou é agido sem saber. A Verônica, por exemplo, não entendia por que ela se sentia um lixo. Por que será que eu sou a última da fila? Ela desenvolveu um câncer de mama, né? Que a paralisou. Foi preciso para que ela parasse e repensasse. Ela casou com um cara militar, ela trabalhava no Tribunal de Justiça com um juiz perverso e narcisista. Então ela foi a servidora o tempo inteiro. E ela não sabia a origem dessa história. E ela falava, cara, quantas vezes o paciente diz assim pra gente, não sei por que eu ajo dessa forma. Eu não entendo por quê. Quando a gente faz essa construção, Vivian, né? Porque quando a gente faz essa construção, sabe, vamos lá, como é que foi a tua história e tal? E conta para o sujeito sobre ele, né? Porque a terapia do esquema tem isso como premissa, né? Essa simetria. E eu vou dizer para o meu paciente tudo que eu sei a respeito dele, que eu acho que sei, o que a gente construiu junto. A gente junta, Vivian, lé com cré. A gente vai contar. Cara, você não tem noção, meu amor, o quanto isso dá um alívio para o sujeito. Ele fala, putz, então eu posso mudar. Eu não sou assim porque Deus quis, porque o destino... Não, foi essa interação entre o que eu vim potencialmente, né, como temperamento, foi essa interação que me fez ser assim. Foi isso que aconteceu comigo que me faz entender que eu não sou digna de amor. Então, por isso, escolho pessoas sem possibilidade de me amar. O que eterniza a minha privação emocional, por exemplo. Eu escolho homens, essa Verônica, por exemplo, ela escolhia, nome fictício, tá, gente? Okay? Ela escolhia homens com o mesmo perfil frio do pai, que dava um safanão nela sempre que ela tentava pedir afeto de algum modo. E ela servia a ele, né? Como servia ao juiz, a todo mundo que chegasse perto dela. Né? Você chegasse perto dela, você quer o quê? Eu vou fazer um almocinho pra você, eu vou fazer um... Entende? Então, quando ela começa a entender que a origem tá aí, aí sim ela pode mudar. E o que a psicologia positiva tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Provavelmente as suas forças de caráter, os seus talentos, as suas potencialidades foram embotadas no esforço de servir ao outro. Né? Aí a gente fala, ai, que lindo, a força do amor, e é o que o professor Ricardo estava dizendo. Pô, amor demais não vai rolar, porque aí você fica com amor demais pelo outro e o seu amor próprio, onde é que fica? Se você tem amor demais, você pode cair no autossacrifício, né? Ou, compreende isso, essa correlação? A força de caráter. Se eu, por exemplo, perdoo demais, eu posso cair na complacência. Isso é péssimo, porque eu vou ficar ali no esquema de abuso, me submetendo ao meu abusador. Não, vou perdoar. Cara, no meu livro o tempo inteiro eu limpo esse conceito. Ó, perdoa, mas manda embora, pra não fazer de novo. Como é que a gente reconstrói esse fio que nunca existiu de amor? Ó, tá vendo? Ótimo, não é reconstruir. Se não teve, não tem como reconstruir. É construir. Aí, em terapia do esquema... Olha aqui, vocês estão adiantando o negócio e eu vou falar. Em terapia do esquema. E eu acho ótimo, porque são as demandas mesmo. Não tem problema nenhum. Depois a gente fica aqui até 8 horas da noite hoje. O que acontece? Uma das técnicas principais, né? Uma das questões principais em terapia do esquema é a relação terapêutica. E é na relação terapêutica que a gente vai fazer a reparentalização ou reparação parental limitada. Obviamente. Por que limitada? Por que reparação parental, né? Porque a gente vai ali tentar ocupar o lugar da parentalidade que falhou.
É limitado? Claro que é limitado, porque aí o sujeito já é marmanjo, com 50 anos de idade, já passou pelas agruras todas, e a gente não é pai nem mãe, a gente é o terapeuta do sujeito. E por isso que a gente tem que entender quais são as necessidades básicas que falharam na vida do sujeito para poder chegar nesse lugar, né? Por exemplo, por isso que a gente utiliza muitas vezes essa autorrevelação, né? Modelagem. Deixa eu te contar um negócio que aconteceu comigo. Vem cá. Por quê? Uma parentalidade funcional faz isso, serve como modelo. Não é falar sobre nossos BOs para o nosso paciente. Pelo amor de Deus, pague terapia. A gente não tem que falar de BO. Mas quando parte da nossa história puder... por exemplo, quando parte da eu lembrei de um caso aqui. Quando parte da nossa história puder valer como modelagem para o nosso paciente, em terapia do esquema não há problema nenhum em fazer isso. Exemplo, já vou te dar a voz, Clarice, peraí. Exemplo, a minha paciente falou assim: Adriana, eu não, com privação emocional, inibição emocional, e ela tá doida para namorar, falou assim, eu não consigo, e ela tá nas redes sociais, nos negócios de aplicativo de relacionamento, ela falou, eu não consigo ter assunto. Eu não consigo perguntar pro sujeito, que ela não se interessa pelo sujeito, só se interessa por sexo, ela quer transar, só. Eu falo, cara, para você se relacionar, você precisa criar um vínculo íntimo, né? Eu namoro desde 6 anos de idade, então eu posso te dizer como é que é? Eu cheguei no Jardim da Infância já me interessando pelas pessoas, e eu só tenho namoros longos. Eu nunca peguei ninguém, porque depois que eu pego lá, sabe assim, não largo, eu fico ali. Eu nunca peguei não já, né? Mas estou dizendo, é muito normal. E não há problema nenhum. Aí ela, mas como é que é isso? Como é que eu puxo o assunto? É assim. Aí ela disse assim, aí ela me contou a história do PM. Tem um PM que eu tô... Aí ele disse, a minha guerra diária, a minha guerra diária é não sei o quê, qualquer coisa assim. Aí ela falou, o que eu pergunto a partir disso? Olha só, a pessoa não sabe conversar porque ela foi privada disso. Aí eu comecei a ensaiar com ela, né? Que tipo de pergunta? Eu falei, você tá treinando. Você tá treinando se relacionar. Então vamos fazer um treinamento aqui comigo. Aí a gente faz roleplay, a gente inventa. Eu falo, cara, pergunta, sobre que guerra você tá dizendo? Né? E aí você vai, sobre guerra com bandido, que ele é PM, né? E você pode perguntar, inclusive, você já matou alguém? Menino, eu fico curioso sobre esse sentimento. O que é? E você vai aprofundando. Né? Eu sou especialista em aprofundar a conversa, né? Minhas filhas dizem que eu sou muito perguntadeira, né? Com as pessoas. Eu vou aprofundando as pessoas e aí eu vou me ligando, criando conexões. Então, compreendem como a gente, na reparentalização, a gente faz isso inclusive. Existe uma questão ética, né? Lá dos CRPs, que é psicólogo não aconselha. No nosso caso, a gente pode justificar isso com a reparentalização. A gente pode sim fazer alguns aconselhamentos, porque a gente está no lugar da parentalidade que não pôde aconselhar. Então, eventualmente, né, quando eu tô com um paciente border que tá escolhendo outra furada, eu falo, furada, hein? Mas tu quer ir? Vai lá, se der ruim, você volta, eu vou estar sempre aqui para te acolher. Mas é furada, hein? Tu já sabe que é. Paciente que eu tenho intimidade. 3 sessões eu já fico com intimidade, assim, né? Então, ao menos, você já tem uma justificativa teórica para fazer isso. Obrigada. Por quê? E é teórica, não é minha opinião, né? Isso está validado com pesquisas científicas, com terapia do esquema. Aliás, Gaspa, eu mandei um monte de artigo para você aí da validação científica de terapia do esquema, né, gente? Tá lá no grupo. Verdade. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a Verônica me conta, Adriana, quando eu tinha de 3 para 4 anos de idade, quando as memórias cognitivas já podiam ser né, assentadas, o meu pai, eu me senti, isso é a descrição de uma emoção, e não é uma emoção. Então, não é uma memória emocional, é uma memória cognitiva sobre uma emoção. Ponto. Segura a informação.
Outra coisa é, quando por exemplo, o marido dela fazia poucas e boas e a desprezava e ela pedia afeto e ela não tinha, ela sentia a mesma emoção que sentia com o pai naquela época. Então, e ela só conseguiu identificar no processo terapêutico, quando começou a juntar Lé com Cré. Aquilo sim, naquele momento era uma memória emocional, quando ela vivia com o marido o mesmo que viveu com o pai e se emocionava da mesma forma. Vocês compreenderam a diferença entre a memória de uma emoção e a memória emocional? E ela, por exemplo, quando tinha memória emocional, porque a memória emocional acomete o sujeito. O palco é o corpo, o vral, né? Então, quando ela tinha memória emocional, ela não entendia que aquilo era uma reminiscência do seu passado na relação com o seu pai. Foi só aí, quando ela começou a juntar o Lé com o Cré, como ela começou a entender essas memórias, né? Ela começou a dar um basta naquela situação, do tipo assim, qual é o visgo de jaca, que é a pergunta que eu faço, que te prende ao homem que você tem, ou à relação que você tem? Que tipo de cumplicidade sintomática você faz se essa relação é disfuncional? No caso dela, era a zona do conforto. Tá ruim, mas tá bom, porque esse ruim eu conheço. Então, ela estranhava quando alguém dava atenção a ela, já que ela se sentia defectiva, não merecedora de afeto, porque isso veio sendo construído esquematicamente. Compreenderam isso?